todo. O André falou sobre essa revolução de 80, que na verdade os irmãos Wader, né, eles fundaram a IFBB em 1947. Isso porque o Joe Wader ele já vinha realizando eventos. Ele realizou um evento em 1946 chamado Mr. Montreal. Só que naquela época, para se realizar um evento de fisiculturismo, precisava ter a chancela da União Atlética Amadora, que era a única federação que liberava para que você pudesse realizar um evento. Só que na ocasião em si, os Waders não conseguiram essa chancela e aí então eles montaram a IFBB. Isso porque o Bob Hoffman, que era o presidente da União Atlética Amadora, ele não acreditava e não permitia que um dirigente pudesse ganhar dinheiro com o esporte. E era tudo que o Joe Wader queria. Então ele já ganhava muito dinheiro com as revistas, né? O Arnold ele veio a ser um produto do Joe Wader. A diferença entre o Arnold e o Joe Wader é porque o Joe Wader ele vendia o fisiculturismo. O Arnold levou o esporte para o cidadão comum, para o americano comum. Ele capilarizou. Exatamente. Mas, Valentim, um amigo meu esteve com os irmãos e etc e tal, e eu participei lá em 80 e pouco. Quem fazia mais esses negócios era o Joe ou era o Ben Wader? Na verdade, a maior parte deles era o Joe Wader. Era o Joe Wader. O Ben Wader, ele cuidava da parte operacional. Ele era o presidente da IFBB. Tá. Então, assim, o Joe Wader, ele sempre foi um cara visionário, desde sempre. Ele sabia que tinha um negócio nas mãos e um negócio lucrativo. E o Arnold caiu como uma luva, como um produto para capilarizar para o povo. Para a massa, vai. Para a massa. Para mass market, né? O Arnold ele, no início dos anos 60 ali, em 66, ele vai para Munique. E ele conheceu um cara lá chamado Albert Buzek, que levou ele para dar aula numa academia chamada Universum Studio. Né? O Arnold, nesse momento, ele fazia fotos para uma revista chamada Sport Review, que era a principal revista da Alemanha. Review. E o que aconteceu? O Albert Buzek mandou umas fotos do Arnold para o Joe Wader. Quando o Joe Wader bateu o olho no Arnold, era o que exatamente ele queria. Porque ele tinha acabado de perder o Larry Scott e o David Draper, que eram os dois caras que ele tinha nas mãos ali, mas que já não queriam mais nada com o esporte. O Larry Scott era boa pinta também. O David Draper já estava fazendo cinema. Fez o filme Não Faça Ondas. Sharon Tate. E várias séries de TV também. Ele fez várias. Ele estava... o Larry. O David Draper. Já estava ali. Ele já tinha encaminhado. Tinha esse projeto, o Wader, já tinha essa ambição de colocar no cinema. Porque onde você vai poder mostrar? Para capilarizar. Lá. Era o YouTube. Isso. Era a internet. Era lá. A revista ele já tinha o poder. A diferença que eu vejo nos dois é que o Joe Wader ele visualizava o resultado final. Ele conseguia ver, né? Com o objetivo de popularizar o mercado. O Arnold não, ele queria levar a musculação para o americano comum. E aí ele conheceu um cara. Tem um episódio, para quem assistiu o filme Pump Iron, que o Arnold ele fala de uma competição importante e fala da morte do pai dele, né, do Gustav, que aconteceu no final de 72, em dezembro de 72. Foi, na verdade, o pior ano do Arnold em competições, segundo ele próprio. Porque que ano que é esse? 1972. Ele perde o irmão em 71. O Maynard, e perde o pai em 72. Então, quando ele fala no Pampiário que ele não vai no enterro do pai dele, por alguns motivos ou outros, na verdade, o que aconteceu? Ele termina o Mr. Olympia, né, de 72, e ele viaja para a África para fazer um guest pose. E nesse intermédio ali, ele conhece dois caras, George Butler e Charles Gaines. O Charles Gaines foi o cara que escreveu o Pampiário, e o George Butler foi o diretor do filme Pampiário, do documentário. Quando eles se conheceram... Que mudou o curso do Rio. Exatamente. Totalmente. Exatamente. Ali mudou. Por quê? Porque o Charles Gaines, o George Butler, trouxeram uma visão de fora da bolha. Eles trabalhavam na revista Life, que era uma revista fora do bodybuilding, mas eles já queriam entrar no meio. Então eles pediram pro Arnold... A revista Life famosa. Famosa. A Life. A Life, Sport Illustrated, entendeu? Eles trabalhavam nessas revistas como freelance, faziam fotos e tal.